Olá pessoal, tudo bem? Olha, já antecipo a vocês que esse vídeo vai ficar bem grande, tá? Porque são muitas matérias pra gente falar. Mas enfim, vamos chegar um passo mais perto de finalizar a nossa série, né? De explicar o curso de Engenharia da Computação aqui da Poli, falando sobre os dois módulos vermelhos da computação. Aí você vai falar assim, Felipe, eu não quero computação, logo eu não vou assistir o vídeo. Não é bem assim. Esses módulos vermelhos, mesmo você não sendo da engenharia da computação, você pode sim, né? A Poli permite com que você faça o seu quinto ano, com que você faça os seus módulos vermelhos em outras engenharias, tá bom? Inclusive eu vou colocar na descrição aqui do vídeo, esse vídeo que eu fiz falando sobre o quinto ano da Poli, caso alguém se interesse em saber um pouco mais do processo em si. Enfim, tenho que falar de dois módulos, o módulo que eu chamo de módulo básico, que ele foi feito exclusivamente para quem não é da engenharia da computação, e o módulo avançado, que ele foi feito para aqueles alunos que já são da engenharia da computação, ou então alunos que não são da engenharia da computação, mas já têm algum conhecimento prévio em computação, né? Então tem essa possibilidade aí. E eu vou começar pelo mais fácil. O mais fácil é o módulo básico, ou seja, para aqueles que não são da engenharia de computação, tá bom? Não vou falar o nome do módulo aqui porque eu vou acabar me enrolando, eu vou falar apenas das matérias. Esse módulo, como ele é um módulo feito para quem não é da engenharia de computação, ele é um módulo semestral normal. As matérias são semestrais, tá? Ainda digo mais, no fundo, o que é que esse módulo é? Esse módulo ele acaba sendo disciplinas do quarto ano da computação, algumas disciplinas do quarto ano da computação, que alunos de outras engenharias vão se matricular e vão fazer junto com os alunos do quarto ano de engenharia da computação, tá bom? E que disciplinas são essas? No primeiro semestre tem 3 disciplinas de 4 créditos, totalizando 12 créditos, como sempre é. Sempre o módulo vermelho são 12 créditos no primeiro semestre e 12 créditos no segundo semestre. Então, nesse módulo básico, nós temos as disciplinas no primeiro semestre, Organização e Arquitetura de Computadores 1, que é uma disciplina que eu já falei muito bem dela, uma disciplina incrível, onde você entende o básico, né, da arquitetura de computadores. A disciplina de Engenharia de Software e Banco de Dados, então é uma disciplina só que vai ver tanto fundamentos de engenharia de software quanto banco de dados. Enquanto na computação, no curso normal de computação, isso são 2 disciplinas, neste caso aqui é uma disciplina só que eles juntaram os 2 conceitos de engenharia de software e de banco de dados numa disciplina só, tá bom? E por fim a disciplina de redes de computador 1, tá bom? Então essas 3 disciplinas seriam no primeiro semestre do quinto ano. No segundo semestre tem a disciplina de organização e arquitetura de computador 2, tá? Tem a disciplina de inteligência artificial e a disciplina de sistemas operacionais. Sistemas operacionais, disciplina assim, levemente difícil, mas importantíssima. Você entender o que acontece no seu sistema operacional, gente, é muito importante mesmo. Então, essa que é a ideia do módulo básico. Seria você fazer disciplinas com alunos do quarto ano da computação. Aí você vai falar assim, peraí, Felipe, quarto ano da computação é quadrimestral. Como é que essas disciplinas são semestrais? É porque assim, gente, até o vestibular FUVEST 2019 existia o curso de Engenharia Elétrica ênfase em computação, ou seja, existia de certa forma uma computação semestral. E assim, por mais que esse curso ainda não exista mais no vestibular, você não possa mais escolher ele, ainda existem turmas para se formar. Então, enquanto essas turmas não se formam, pelo menos, o pessoal está fazendo esse módulo básico junto com esses alunos da Engenharia Elétrica, ênfase em computação. Como é que vai ser daqui a 3, 4 anos? Não sei, aí o futuro nos dirá como é que vai ser. Vamos agora falar sobre o módulo então intermediário ou módulo avançado, que seria para aqueles alunos, né, que ou fazem a engenharia da computação ou então que já possuem alguma base em computação e se matriculam nesse módulo. Qual que é a ideia aqui então? Existe um leque de várias, eu acho que são 8 disciplinas em cada quadrimestre, tá bom? E aí
vocês dessas 8 disciplinas vão escolher 3. Aqui vale a pena fazer uma pequena observação. Alguns de vocês, talvez, que já conheçam a Poli... Opa, tem alguém me ligando. Que já conheçam a Poli, ou então que já tem alguma noção aqui da Poli, vão falar assim: Felipe, você falou besteira, não é bem quadrimestral não. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, por quê? Porque toda essa discussão de quadrimestral, não quadrimestral, é porque esse módulo avançado, ele foi feito para juntar tanto os alunos da engenharia de computação, que é um curso quadrimestral, com alunos daquele curso da engenharia elétrica, ênfase em computação, curso antigo que não existe mais. Então, assim, esse módulo ele acaba sendo um pouco quadrimestral, um pouco semestral. Mas como a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo são vestibulandos, e até vocês chegarem no 5º ano, só vai ter realmente o curso de engenharia da computação, que é um curso quadrimestral, vocês podem pensar, até para simplificar a vida de vocês, que todas as matérias que eu vou falar aqui são matérias quadrimestrais. Ou seja, primeiro quadrimestre vai de janeiro até abril, segundo quadrimestre vai de setembro até dezembro. E no meio do 5º ano tem aquele módulo de estágio, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Vocês vão ter por volta de 8 matérias por quadrimestre, onde vocês vão escolher 3 dessas matérias. Todas as matérias com 4 créditos normal, tá bom? Então, vamos lá. Eu não vou entrar no mérito de cada uma das matérias, porque senão o vídeo teria tranquilamente 40 minutos. E inclusive eu não sei tão bem de todas essas matérias assim. Sabe por quê? Porque eu não fiz esse módulo de computação, eu fiz o pré-mestrado. Eu acabei fazendo algumas matérias. E mesmo quem fez esse módulo não fez todas as matérias, né? Afinal, são 8, você escolhe 3, né? Então, assim, eu vou falar das matérias com base no quanto eu sei da área e em conversas com amigos que eu tive, tá? Sobre elas. Então, vamos começar finalmente, vamos lá. Primeira matéria do primeiro quadrimestre. Tecnologia de computação gráfica. Essa matéria, a gente já começou com um caso bem interessante, bem peculiar. Sabe por quê? Porque essa matéria é uma matéria que ela não é bem do curso de computação. Ela é do curso de design da FAO. Olha só que interessante. O curso de design da FAO possui algumas matérias de computação, que professores da computação da Poli oferecem lá. Essa matéria é uma delas. Então essa matéria ela é oferecida na FAO, lá no curso de design noturno. É um caso bem peculiar. E o que eles fazem eles abrem algumas vagas então para que alunos da computação da Poli possam se matricular e fazer essa disciplina junto com os alunos de design da FAO. Assim, bem interessante, realmente o nome é auto-intuitivo, né? Vocês vão estudar conceitos de computação gráfica, né? Assim, é uma matéria bem interessante, muito bem falada. O professor também, o pessoal adora ele, né? Mas tem que falar de professor, é complicado porque às vezes o professor muda, né? Enfim, é uma matéria bem interessante. Próxima matéria, aplicações de tecnologias em automação. Gente, esqueci de falar. Vou deixar na descrição os links dos 2 módulos, tanto o básico quanto o intermediário avançado, para vocês poderem conferir e verem que eu não estou mentindo falando dessas matérias, tá bom? Então, voltando. Aplicações de tecnologia em automação. O foco dessa matéria é estudar sistemas de automação. Então, quem se interessa um pouco mais por essa questão de automação, automação residencial, automação industrial, enfim. Essa é uma boa matéria para vocês pensarem em fazer no 5º ano. Terceira matéria, análise de desempenho em sistemas computacionais. Essa matéria é interessante porque é o seguinte, a minha área é a área de desempenho em sistemas computacionais. Só que essa matéria, a pessoa vai pensar o seguinte, é uma matéria de programar. Não. Essa matéria ela tem uma pegada até que bastante matemática, sabe? Matematicamente falando, vocês vão avaliar o desempenho de sistemas computacionais. Ela é uma matéria que acaba sendo mais teórica do que prática, tá? Então, assim, só para tirar um pouco essa dúvida que talvez vocês tenham sobre isso. A matéria prática, que é uma matéria que inclusive eu tradicionalmente ajudo nessa disciplina, é no próximo quadrimestre, já vamos falar sobre ela. Próxima matéria, criação e administração de empresas. Essa matéria aí é para os amantes de empreendedorismo, né? Sim, a gente tem no último ano a oportunidade de vocês fazerem uma matéria de criação e administração de empresas. Essa matéria, o que é interessante dela, e eu preciso falar, quem oferece ela, e a gente espera que esse professor se mantenha por um bom tempo,
é um professor que ele foge do padrão comum de professor de faculdade. Por quê? Porque ele também é um empreendedor, ele é um professor que ele abriu ao longo da vida dele algumas empresas. Então assim, ele realmente tem vivência, né, da área. Ele vai falar de empreendedorismo não só a parte teórica, mas também a parte prática, né? E o pessoal costuma elogiar bastante a disciplina dele por causa dessa questão prática e também porque ele sempre traz gente de fora, né, para dar palestra, para ajudar na disciplina. Então assim, é uma escolha bem interessante também. Próxima disciplina, segurança de informação. Essa disciplina, gente, putz, sem sombra de dúvidas, é a disciplina que o pessoal mais gosta dessas opções. Porque realmente, a matéria de segurança é uma matéria muito interessante mesmo. É uma matéria assim, fundamental ter pelo menos uma noção básica, né, de segurança, né, para a sua vida. E essa matéria ela dá uma visão geral muito boa mesmo. Eu fiz essa matéria como optativa, mesmo fazendo para mestrado, eu pude fazer algumas matérias, né? Eu fiz essa matéria como optativa. Achei uma matéria muito interessante mesmo, assim, realmente é uma boa escolha para vocês fazerem. Eu vou falar isso em várias, né? Mas enfim. Então essa matéria realmente ela dá uma noção básica de segurança, né? Vocês vão ver um pouco de criptografia, vocês vão ver um pouco de hash, talvez vocês não sabem o que é hash, vocês vão ver a autenticidade, a assinatura digital, vocês vão ver, por exemplo, até às vezes o professor dá um módulo de criptomoedas, enfim, tem bastante coisa aí para se pensar. Próxima matéria, Laboratório de Engenharia de Software 2. Por que 2? Porque vocês já fizeram um, onde o Laboratório de Engenharia de Software 1 é uma disciplina obrigatória para o curso de Engenharia da Computação. Qual que é a ideia do 2? Vocês novamente vão fazer um projeto de engenharia de software, só que essa disciplina ela tem uma pegada um pouco mais forte no que nós chamamos de requisitos não funcionais. O que quer dizer isso? Fazer o seu site, por exemplo, funcionar é engenharia de software 1. Agora, a questão é, seu site funciona, legal, quantas pessoas ele aguenta online? O servidor vai cair? O tempo de resposta é rápido, sabe? Isso são alguns casos de requisitos não necessariamente funcionais, né? E que vocês acabam vendo em Laboratório de Engenharia de Software 2. Então, quem gostou da disciplina do 1 vai gostar do 2 com certeza. Próxima disciplina, Lógica Computacional. Esse nome, ele induz bastante ao erro. Porque lógica, você vai pensar assim, nossa, é disciplina de matemática? Como assim lógica, né? No fundo, essa disciplina é uma preparação para uma disciplina do segundo quadrimestre, que é de compiladores. Então, essa disciplina ela fornece a base para você entender e estudar os compiladores. Ela vai falar de autômatos que vocês não devem saber o que é. Ela vai falar de reconhecedores de linguagem e um monte de outras coisas que eu já estou entrando aqui no mérito, porque vocês provavelmente não vão saber o que é. Mas enfim, se vocês se interessam por compiladores, né? Essa disciplina ela é praticamente um pré-requisito, no sentido de vocês formarem uma base aqui. Não, faltou um. Opa! A última disciplina que vocês podem escolher do primeiro quadrimestre. Interação humano-computador, ou então IHC. Essa disciplina ela é bem interessante porque você pensa assim, nossa, é uma disciplina que eu vou programar pra caramba, né? Não é bem assim. Essa disciplina, o foco dela é mais no aspecto humano do software. Como assim aspecto humano? Bem, quando você faz um produto, você tem um cliente. O seu cliente tem necessidades que seu produto vai atender. O seu cliente tem requisitos. Então essa disciplina, ela foca mais na interação com o cliente, sabe? Saber o que o cliente quer, saber se o seu cliente vai aceitar o seu software e por aí vai, tá? Eu até brinco que essa disciplina é uma disciplina assim, um pouco mais de humanas, porque tem muita interação social, mas é uma brincadeira minha, tá? Vamos agora então para o segundo quadrimestre. Primeira disciplina de design e programação de jogos. Essa disciplina é aquela questão da disciplina de tecnologia gráfica. É uma disciplina que também ela é oferecida para o curso de design lá da FAO, tá? É uma disciplina noturna. E aí essa disciplina da FAO abre vagas para que nós, da engenharia da computação, possamos fazer ela. Gente, não tem nem o que explicar. Programação de jogos, vocês sabem, né, do que se trata. É uma disciplina que o pessoal elogia bastante, viu? E eu acho que deve ser muito interessante você fazer uma disciplina com alunos de outra faculdade, como por exemplo da FAO, né? Deve ser uma vivência bastante interessante. Próxima disciplina, tecnologias para aplicações interativas.
Onde está a questão da interatividade aqui? Eu vou dar 2 exemplos clássicos que vocês devem conhecer. Realidade virtual, realidade aumentada. Então essa disciplina vai tratar um pouco dessa questão mais interativa. Tá bom? Próxima disciplina, gerência e qualidade de software. Essa disciplina aqui, qual que é a ideia? É você gerir e verificar a qualidade do seu software. Não. A ideia dessa disciplina realmente é você entender, né, o ciclo de vida de um software. Então assim, gente, não é que você fez seu programa, vendeu para o cliente e acabou. Existe, por exemplo, a questão da manutenção do seu software, né? Então assim, aspectos como esse vocês vão ver nessa disciplina de gerência e qualidade de software, além de saber como fazer um software com qualidade. Próxima disciplina, linguagens e compiladores. E aqui vem realmente a questão dos compiladores. Gente, para aqueles que não conhecem, que eu acho que deve ser a maioria, o que é um compilador? Um compilador é o seguinte, talvez vocês tenham noção de linguagens de programação. Linguagem de programação, um tipo de linguagem é o que nós chamamos de linguagem compilada, ou seja, uma linguagem que passa por um compilador. A ideia a linguagem de programação, ela tem uma sintaxe, vocês escrevem lá os comandos, então, por exemplo, se número for maior que tanto, faz tal coisa, se não, faz outra coisa, vocês escrevem realmente isso. Só que o seu processador, ele funciona com zeros e uns, não tem truque, é zeros e uns. Então, assim, algum programa precisa converter esses comandos que você escreve numa linguagem de programação para esses zeros e uns. Que programa é esse? No caso das linguagens compiladas, é o compilador. Então, nessa linguagem, vocês vão aprender... Nessa disciplina, vocês vão aprender como se faz um compilador. E é um processo, complicado. Mas, enfim, é interessante. Próxima disciplina, sistemas de computação de alto desempenho. Essa é a disciplina que eu auxilio nela. Eu sempre sou monitor dela, né? Até porque quem oferece essa disciplina é a minha orientadora. É uma disciplina, eu não vou falar que é muito legal porque eu sou suspeito, né? Mas assim, qual que é a ideia dessa disciplina? É você conseguir explorar o máximo de recursos que o seu sistema computacional tem. Então, por exemplo, se o seu computador tem 2 núcleos, você quer que o seu programa rode nos 2 núcleos, você quer explorar o máximo. Sendo que, em geral, os códigos que você fez até o momento só rodam em um núcleo. São os códigos chamados de códigos sequenciais. Então, nessa disciplina a gente vê isso, como é que a gente faz para explorar melhor os recursos que a gente tem. Então, você vê programação para ambientes chamados de multicore, com múltiplos núcleos. Você vê programação para cluster, tá? Você vê logo no finalzinho um pouquinho de GPU, bem pouquinho, mas enfim, só para ter uma noção. Então, assim, disciplina mó legal, né? Sou suspeito. Próxima disciplina, sistemas de informação para engenharia. Gente, essa disciplina, o propósito dela é focar em um tipo específico de sistema, né? Que são os SIs, os sistemas de informação, né? Então essa disciplina, ela estuda os requisitos desse tipo de sistema e técnicas para você conseguir fazer da melhor forma possível, né? Esses tipos de sistemas de informação. Próxima disciplina, sistemas tolerantes à falha. Essa disciplina eu não fiz a da graduação, mas eu fiz a da pós-graduação. E, no fundo, o assunto é muito parecido. A questão é muito interessante essa disciplina. Por quê? Porque o que é a tolerância à falha, gente? Tolerância à falha é você quer que o seu sistema não dê pau. Como assim? Você tem lá, por exemplo, o metrô. Que não sei quantos de vocês conhecem o metrô de São Paulo. A linha 4 amarela não tem um condutor, é um sistema. Inclusive, aqui tem uma curiosidade. Quem fez o sistema da linha 4 foram professores lá da computação da Poli, tá? Então, assim, é um sistema. Você não quer que esse sistema dê pau, porque se ele der pau, o metrô pode bater. O metrô pode passar a estação e se chocar com outro metrô, né? Enfim, é muito complicado isso. Então, como é que você previne essas catástrofes? Com sistemas tolerantes a falhas, tá? Então, essa disciplina, ela estuda técnicas de você conseguir prevenir, de conseguir tolerar situações de falhas. Eu achei bastante interessante. Próxima disciplina, nome gigante, inovação, tecnologia e estratégias de negócio e a sociedade. No fundo, inovação. Essa é uma disciplina também muito interessante para quem quer seguir
uma carreira mais empreendedora. Ela vai falar bastante sobre a questão de inovação, técnicas de inovação, como você inovar com seus produtos, tá? É uma disciplina também bastante interessante para quem quer seguir, né, uma área mais empreendedora, tá? Então fica aí uma opção para vocês. E para finalizar a disciplina, aspectos maneiros, brincadeira, aspectos legais de leis, tá? Em tecnologia de informação. Eu fiz essa disciplina. Quando eu fiz foi uma situação assim, bem interessante, porque essa disciplina eles soltaram ela de última hora, então pouca gente se matriculou. Eu tive quase que aula particular. Gente, eu adorei essa disciplina. Por quê? Porque foi muito divertida. Como a aula era quase particular, era eu, minha amiga e mais um cara tendo essa aula praticamente. A gente se divertiu, a gente brincou com o professor, a gente aprendeu pra caramba, enfim, vocês querem saber o que vocês vão aprender, né? Vocês vão aprender bastante da parte legal. Como assim parte legal? O professor fala sobre patente, o professor fala sobre a questão de licença de software, né, que é uma coisa assim muito complicada e muito discutida, né? Existe, por exemplo, a licença Creative Commons, que você encontra até nos sites por aí, né? Enfim, é uma disciplina que vai focar mais em aspectos legais da computação. Calma, não é uma disciplina de direito, tá? Vocês não vão aprender, por exemplo, como processar alguém, como ler Constituição, não é esse o propósito, tá? Realmente é focar em aspectos mais legais da parte da computação. Eu, assim, como eu tive essa aula quase que particular, eu achei muito legal. Inclusive, foi até interessante. Na primeira aula, vou contar pra vocês, porque o professor não vai ver esse vídeo mesmo. Na primeira aula, a gente tirou uma selfie, inclusive. Eu tenho uma selfie até hoje dessa disciplina. Eu, a minha amiga, o outro cara e o professor lá pra marcar o primeiro dia de aula. Super legal. Enfim, gente, acabamos. O vídeo ficou grande, mas era isso, né, que eu tinha pra falar. Sobre os módulos vermelhos da computação. Só fica faltando então falar sobre o pré-mestrado, que seria uma outra possibilidade de módulo vermelho, né, da computação. Existe o pré-mestrado da computação. Eu vou trazer isso então em outro vídeo. No caso eu já vou gravar logo depois desse, mas eu só vou soltar o vídeo mais pro fim da semana, na quinta ou na sexta. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se cuidem e até o nosso próximo.